Apocalipse, nós queremos hoje considerar o versículo 9 até o versículo 20. Das passagens que nós trabalhamos em Apocalipse, essa até agora tem sido a mais longa, vai ser, né, a nossa passagem mais longa. Portanto, eu não vou poder me deter em detalhes como eu queria em cada parte. Eu queria para cada símbolo, por exemplo, a cada imagem que foi criada de Jesus Cristo da visão de João, né? Quando ele fala que ele tem uma espada, que sai uma espada da sua boca. Eu queria poder apresentar para vocês várias imagens de espada, as variações de espada que existiam naquela época, mas não tem como a gente trabalhar isso direto, assim, constantemente. E ainda ser uma pregação num tempo devido. Mas vai dar para a gente poder entender, sim, essa passagem bíblica maravilhosa. O que acontece aqui nessa passagem? Aqui nós somos a visão de João. Essa visão começa aqui no versículo 9, ele vai ter essa visão, e essa visão só finda no final do capítulo 3. As cartas que são enviadas às igrejas e aos anjos das igrejas, no capítulo 2 e 3, ainda estão dentro do escopo dessa visão. João tem uma visão e ela só finda, eu só consigo perceber o final dessa visão quando eu leio o capítulo 4. E João vai dizer, depois dessas coisas. E aí você tem então uma quebra ali que João indica para a gente. A visão acabou aqui, agora é uma nova realidade. A partir do capítulo 4, João é levado ao céu e ele tem uma visão celestial. Aqui ele tem uma visão, no capítulo 4 ele tem uma outra visão. Então o que me faz pensar é que a visão de João do capítulo 1 vai até o final do capítulo 3. Ok? Outro ponto importante aqui. Na descrição que João vai fazer de Jesus, a visão que ele tem de Jesus, ele usa de muitos elementos do Antigo Testamento para se referir, que se referem diretamente a Deus Pai lá, e ele aplica diretamente a Jesus. É muito interessante, na minha primeira pregação em Apocalipse, eu falei para vocês que muitas pessoas não entendem Apocalipse porque não entendem a Bíblia. Porque não entendem, nunca leram o livro de Daniel. É complicado você ler Apocalipse sem ler Daniel. É complicado ler Apocalipse sem ler Gênesis, sem ler Êxodo. Porque ele vai trazendo a você a memória e te remetendo a esses textos que vêm antes dele. Então, no livro de Daniel, por exemplo, ele vai pegar muitas imagens de Daniel e aplicar aqui em Jesus, sendo que lá em Daniel, quando você vai ler o livro lá de Daniel, a visão que ele tem, por exemplo, do ancião de dias, ele aplica uma característica do ancião de dias, de Daniel, a Jesus. Só que o ancião de dias é Deus Pai. E lá, Jesus, no capítulo 7 de Daniel, é o Filho do Homem. Quando ele fala, né, diante do sacerdote, e vocês virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e tal. Naquele texto de Daniel, capítulo 7, o ancião de dias tem características que então João aplica a Jesus. A gente já viu isso aqui. Ele vai chamar também Jesus de o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Coisa que ele falou a respeito do Deus Pai no mesmo capítulo. Então o que é interessante é que João não tem problema em pegar uma imagem ou uma referência que é dada a Deus Pai e é aplicada agora a Jesus. Então isso fica bem claro, a divindade de Cristo é extremamente reforçada nesse livro. Ele é adorado, ele é o Senhor da história, ele é o princípio e o fim, então nunca jamais podemos negar e nem negociar sequer a divindade de Jesus. Ele não é só um mestre, ele não é somente um homem sábio que surgiu há 2000 anos atrás, ele não é alguém que eu vou colocar do lado de Buda, do lado de outros mestres que alguns seres humanos consideram, a humanidade tem considerado. Jesus não é dessa categoria, ele é Deus. Vamos então para a nossa leitura do texto. A cada versículo nós vamos então fazendo algumas devidas considerações. Ele começa dizendo, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos parar por aqui. Ele começa dizendo, eu, João. É muito interessante essa expressão, ela aparece em vários livros de literatura apocalíptica. Se você ler o livro de Daniel, você encontra essa expressão. Você não encontra Paulo escrevendo dessa forma. Mas isso é muito comum na literatura apocalíptica. Daniel faz isso. O livro da literatura apocalíptica que não está na Bíblia, por exemplo, o livro de Esdras, é outro Esdras, não é o Esdras da Bíblia, tá? E também o livro de Enoque, você encontra essa mesma forma de se colocar, eu, fulano, e aí ele então apresenta a ideia. E ele vai dizer, irmão e companheiro de vocês, e ele usa então 3 palavras aqui importantes. Primeira palavra,
Ele usa aqui sofrimento, depois reino, depois perseverança. Essas três palavras, a forma como elas foram construídas, a forma como João resolveu construir a sua sentença, dá a ideia de que elas estão intimamente relacionadas. Ele não diz como elas se relacionam, mas a forma como ele construiu, e aqui é uma questão gramatical, não dá para a gente ficar falando de gramática aqui no domingo à noite, mas a forma como ele construiu dá a ideia de que reino, perseverança e sofrimento estão muito relacionados. A gente sabe, lendo o livro de Romanos, capítulo 5, lendo o livro de Tiago, capítulo 1, que sofrimento e perseverança, sim, eles se relacionam. Paulo chega ao ponto de dizer que o sofrimento gera perseverança. Então há uma relação entre sofrimento e perseverança. Parece que a ideia de reino embutida aqui no meio dessas duas palavras é de que mesmo estando participando do reino, o reino já sendo real entre nós, nós ainda passamos por sofrimentos. Só que esses sofrimentos estão intimamente relacionados com a nossa perseverança. A matemática bíblica, como eu tenho falado várias vezes aqui, você persevera porque você sofre. O sofrimento é um instrumento de Deus para você perseverar e continuar no seu reino e agir como rei. Então é assim que essas palavras se relacionam. Eu sei que elas estão intimamente relacionadas. O texto não diz diretamente, mas eu posso dizer e afirmar sem nenhum medo de que sofrimento gera perseverança e essa é uma realidade do reino de Deus. Ele vai falar de Jesus e ele vai dizer onde ele estava. Na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos falar com atenção aqui. A forma como ele coloca dá a ideia de que ele pode ter tido essa visão lá, e ele teve lá, certamente, na ilha de Pátimos, a visão. Mas ninguém sabe se ele escreveu lá. A forma como ele escreveu pode dar a ideia de que João teve a visão em Pátimos, depois de um tempo ele saiu de Pátimos e resolveu escrever a experiência que ele teve lá naquela ilha. Na semana passada eu falei das limitações que João tinha. Até talvez eu tenha usado a palavra prisão. Mas há muita discussão sobre o que João estava fazendo na ilha de Pátimos. Tem muitos irmãos nossos que escreveram coisas no primeiro século, no segundo, no quarto século, que nos ajudam a entender um pouco melhor sobre o que era essa ilha, qual era a função dela, o que acontecia naquela ilha. A maioria tem entendido que João, na verdade, não estava preso, ele estava limitado pelo exílio. Aqui fica bem claro a causa dele estar naquela ilha. Qual era a causa? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, parece sim que há uma referência a uma perseguição aqui. E lembra que ele é companheiro dos irmãos em quê? Em sofrimento. Ok? Então, o que fica bem claro nesse texto é que, independentemente de como foi que João viveu nessa ilha, ele estava lá como resultado da sua fidelidade. E tudo indica que isso tem um ponto a ver com sofrimento. Então, embora ele não possa estar literalmente preso, ele estava limitado. Então, a maioria tem entendido que João está exilado aqui. A ideia de um exílio é o quê? Você vai sair agora da sua cidade, você vai se deslocar para aquela cidade e vai ficar lá até certo ponto. A maioria tem entendido também que João saiu, ele ficou lá por volta de 1 ano, e logo depois saiu quando o rei Domiciano morreu, o outro imperador assumiu, então ele deu como é que a gente chama quando a pessoa libera? Dá um perdão, até que houve aqui na época da ditadura. Anistia, né? Ele anistiou essas pessoas e João parece que recebeu essa anistia e saiu. Ok? Então ele está nessa ilha, limitado, né, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Essa é a situação de João. Ele está numa situação de limite, de exílio, mas é tudo fruto da sua fidelidade. O que vai acontecer? Ele vai dizer, versículo 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Vamos parar aqui. Versículo 10, no dia do Senhor. Não é uma expressão fácil de entender. Parece que é fácil. A gente aprendeu muito essa expressão quando estudamos aqui os profetas menores. Lembra? O dia do Senhor. É o dia que até eu costumava dizer, o dia de Deus colocar os pingos nos is, um dia que tudo vai ser resolvido, justiça do Senhor, julgamento do Senhor, salvação do Senhor. É o dia é o dia para resolver todas as coisas mesmo. É chamado o dia do Senhor. Só que, sempre quando o autor bíblico usa a expressão o dia do Senhor,
na forma grega de escrever é de um jeito, e João escreveu de outro. Então, alguns entendem que esse aqui não é uma referência ao dia do Senhor escatológico, como os profetas falavam. Alguns acham que essa é uma referência ao domingo. Não temos fundamentação assim sólida para dizer que isso era o domingo, mas a tradição posterior do 2º século mostra que esse mesmo nome utilizado aqui para Senhor era utilizado, para o dia do Senhor, era utilizado para o domingo, que passou a ser uma tradição entre os cristãos, que o domingo seria um dia equivalente ao dia de sábado. O sábado dos judeus passou a ser, então, o domingo dos cristãos. O que eu posso dizer sobre isso, de forma rápida, para não delongar muito, é que não há base bíblica para me dizer que existe um mandamento direto de Deus de que nós temos que guardar um dia, ao ponto de dizer que quem trabalha no domingo está pecando diretamente e quebrando um mandamento de Deus. Eu não tenho base sólida bíblica para dizer isso. Aqueles que acreditam assim são chamados de sabatarianos. São aqueles que entendem que o peso que a lei tinha para o sábado, agora tem o mesmo peso para o domingo. Ok? Eu diria que nós temos princípios na Bíblia que nos levam a pensar que o descanso é algo devido. É algo importante para nós. Mas uma coisa é eu dizer que eu tenho um princípio de descanso, outra coisa é eu dizer, se você não tiver no domingo desse jeito, como diz a lei, você está quebrando um mandamento, aí é um ponto que eu não chegaria a declarar firmemente. Então parece realmente que João está nesse dia, o dia do Senhor, né? No domingo, achei-me no Espírito. Essa expressão no Espírito não é, como é que eu poderia dizer assim, uma expressão muito clara. Ela aparece 4 vezes no livro. Em 4 momentos João vai dizer eu no Espírito, né? João estava no Espírito. Ela aparece em Mateus capítulo 22, 20 e 43, como a ideia da autoridade da Escritura do Antigo Testamento. Ela aparece em Lucas 2, como uma referência à mensagem profética. Parece que esse Espírito, que geralmente nas versões é com E minúsculo, mas algumas colocam com E maiúsculo. A sua versão tem E minúsculo ou E maiúsculo? Minúsculo, a minha é maiúsculo. Isso é uma questão de interpretação. Né? Na verdade, os manuscritos mais antigos da Bíblia não têm nem espaço entre as letras, ok? As palavras são todas juntas. E não tem nem maiúsculo nem minúsculo. Na verdade, todas são maiúsculas. Então, essa questão de decidir se é maiúsculo ou minúsculo é pelo tradutor, pelo editor da Bíblia. Não é que João determinou isso lá. Pelo menos os manuscritos antigos não dizem nada. Não tem lá maiúsculo ou minúsculo. Aqui, o tradutor da NVI entendeu que essa referência no Espírito é uma referência ao Espírito Santo. Por isso ele colocou com E em caixa alta. Né? É maiúsculo. E eu entendo que é correta essa postura dele. A ideia de que ele estava no Espírito é a ideia de que ele viveu teve uma experiência movida pelo Espírito Santo, que, diferente de outras experiências, foi uma experiência consciente. Paulo, por exemplo, teve uma experiência que ele declara na 2ª carta aos Coríntios, em que ele diz assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Ou seja, parece que a experiência foi tão grande que ele não tinha consciência de algumas coisas. Não é o que acontece com o João aqui. Ele tem bastante consciência do que está acontecendo, mas há um mover, uma ação do Espírito Santo na vida dele que leva ele a ter essa visão. Versículo 10, ainda ele vai dizer, ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. A trombeta é uma expressão muito comum nas Escrituras. Ela tem vários sentidos. Ela tem um tom escatológico. A gente leu isso quando você lê Mateus 24, quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os textos que falam da volta de Jesus geralmente têm uma referência à trombeta. A ressurreição, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Trombeta tem digamos assim, essa nuance escatológica muito forte. Mas para que servia uma trombeta? O que era uma trombeta? A trombeta servia para várias funções. Por exemplo, para a guerra, para chamar as pessoas para adoração, para apresentar um rei, por exemplo, chamar a atenção, o rei está chegando. Então, parece que essa trombeta aqui, pelo contexto, ela dá um chamado à adoração e, ao mesmo tempo, um preparo para você receber aquele que está chegando, o rei. Então, antes dele ver, ele escuta. E aquela trombeta tocando atrás dele é um chamado a ele a
preparar-se para chegar o rei, que é Jesus Cristo, que ele vai ver, daqui a pouco vai ver, ele vai descrever Jesus, e também a ideia de adorar a esse Deus, porque a reação dele vai ser a reação da grande maioria dos profetas, dos homens que tiveram contato diretamente com Deus, né? Cai no chão, né? Cai prostrado de joelho, reconhece o seu pecado, uma série de reações que nós encontramos aí, revelado nas Escrituras. Ele continua. Que dizia, ele ouviu essa voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente já falou um pouco sobre essas 7 igrejas, né? Por que o número 7? Por que essas especificamente? E uma das coisas que a gente falou foi que a questão geográfica era importante. Se João sai de Pátimos e vai direto para Mileto, ele pode pegar o caminho de Éfeso e fazer uma volta circular, assim, fazer um giro, assim, ok? Então tudo indica que parece que, por serem esses nomes aqui, é uma questão geográfica. Por serem 7, é uma questão de que o que é dito a essas igrejas se aplica a todas as igrejas. É como se essas igrejas, com seus problemas particulares, que cada uma vai ter, a gente vai estudar cada uma, cada domingo a gente vai estudar uma igreja dessa. Cada igreja, com cada problema particular, tem uma mensagem para a minha igreja, para outras igrejas, para a nossa igreja. Porque esses problemas parecem que são problemas, digamos assim, quase que ontológicos das igrejas. Por isso ele pôde escolher essas 7 especificamente. Muito bem. Continuando, ele vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito dele. Aqui começa a descrição de Jesus. E aqui a gente vai ter que ter cuidado. Por quê? Alguns cuidados que eu coloquei aqui. Primeiro, cuidado para não ter uma visão assim muito, como é que eu poderia dizer, fragmentada de Jesus Cristo aqui. O objetivo de João, prestem bem atenção, não é nos dar um retrato de Jesus. Não é retratar Jesus. É que, ao ler sobre o que ele viu, eu tenho uma noção do todo e saiba, então, sobre a sua glória, sobre seu poder e o seu poder de juízo também. Então, João não está querendo que você faça um desenho dessa imagem aqui. Ele quer que você pegue esses elementos, um cinto no peito, uma roupa branca até os pés, os olhos de fogo, e faça as suas associações para então entender a glória de quem Cristo é. Ele não está querendo que você faça um desenho aqui de Jesus, faça um quadro de Jesus Cristo, porque não é isso que ele está querendo. Ele está querendo que você entenda, combine as imagens para ter uma noção da glória dele, da majestade dele, do poder dele. Então, cuidado para não ficar se atendo à parte de Jesus. O olho de Jesus é como fogo. Pense na imagem como um todo. O que ele está comunicando com essa visão? E ele começa dizendo que ele viu entre os candelabros. Essa ideia de candelabro, para quem já leu a Bíblia, é comum, né? A gente já viu isso. No templo antigo tinha, no templo de Salomão tinha um candelabro. O profeta Zacarias teve uma visão, no capítulo 4, de um candelabro também. Mas a ideia que passa aqui é que, a gente vai saber lá na frente, que o candelabro é um símbolo das igrejas. E que Jesus está no meio do candelabro, né, dos candelabros. A ideia de estar no meio não está tanto ligada à geografia, onde ele está entre os candelabros, mas a ideia de que ele está junto aos candelabros, no meio deles, ou seja, ele está junto às igrejas. Ele não abandona as suas igrejas. Ele está próximo das suas igrejas. Aquelas pessoas que se reúnem em seu nome, ele está próximo. Ele está no meio dos candelabros. Ele continua. E ele vai dizer, né? Então, alguém semelhante a um filho do homem. Essa expressão filho do homem aparece muitas vezes na Bíblia. No livro de Ezequiel, por exemplo, aparece muito. Nos evangelhos aparece muito. Mas, pela visão, pelo que ele diz de Cristo nessa visão, claramente, o que está na mente do nosso amigo João é certamente Daniel capítulo 7,
quando é dito que Jesus virá como Filho do Homem, né, para estabelecer o seu reino e destruir todos os outros reinos da terra, para estabelecer consumadamente o seu reino. É aquela passagem que Jesus Cristo citou para o sacerdote, e o sacerdote então fez o quê? Rasgou as suas vestes, ele blasfemou. Porque Cristo disse, você vai me ver vindo nas nuvens, o Filho do Homem. A próxima vez que você se encontrar vai ser assim. Você vai me ver subindo, vindo das nuvens. E essa é uma descrição de Daniel capítulo 7. Tudo indica que é isso que tem na mente do nosso amigo João aqui. E ele tem uma veste que vai até os pés e um cinto que vem até o peito. O que vem a ser isso? Alguns fazem uma referência, acham que isso é uma referência a vestes sacerdotais. Como se Jesus Cristo fosse aqui apresentado como nosso sumo sacerdote, aquilo que a gente aprendeu no livro de Hebreus. Mas eu tenho a inclinação a crer que não é esse o ponto. Naquela época, você usava o cinto na altura, como nós usamos hoje, né? Na altura da cintura, era uma indicação de que você era um trabalhador. Mas quando você usava um cinto na altura do peito, dava uma ideia de soberania, de que você era soberano de uma classe superior. Então parece que a imagem é mais de um doador, de alguém que é grandioso, do que simplesmente um sacerdote somente. Essa mesma expressão de cinto na região do peito, no livro de Apocalipse, é aplicada a anjos. E não tem uma referência a essa questão sacerdotal. Por isso é que eu acho que o ponto não é que Cristo é um sacerdote, mas que Cristo, ao usar um cinto na altura do peito, ele é soberano superior. É uma visão de majestade, de realeza. Eis o rei, a trombeta tocou, o rei está chegando. Ele tem a visão do rei. Ele continua. Ele tem um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Vamos parar aqui na cabeça e no cabelo. Ele usa dois elementos que são assim os mais fortes quando o assunto é trazer algo assim muito alvo, muito branco. A lã e a neve. Aquilo que ele tinha de recurso, de mais branco que ele poderia colocar, ele aplicou aqui. E ele aplica então ao cabelo. Se você ler também o livro de Daniel, vai ver que ele tem a visão do ancião de dias e ele tem um cabelo branco também. Cabelo branco na nossa cultura, infelizmente, não é visto com uma coisa positiva. Pelo contrário, você tem que passar uma tintazinha para cobrir esse negócio aí, porque é vergonhoso o cabelo branco. É um sinal de idade. Só que na cultura bíblica é um sinal de experiência, de bênção de Deus em vida. Então, o cabelo branco dá essa ideia de muito tempo de existência. Ao que parece, por nos remeter então ao livro de Daniel, e ele aplica aquilo que é dito a Deus lá, aplica a Jesus aqui. Jesus, assim como Deus no Antigo Testamento, tem um cabelo branco, e a ideia é da sua eternidade, do seu tempo que não tem fim, da sua sabedoria e grandeza. Ele continua. Seus pés... desculpa, pulei aqui, né? E os seus olhos eram como chama de fogo. A ideia dos olhos como chama de fogo são olhos que são profundos e percebem aquilo que naturalmente as pessoas não conseguem perceber. Um olho como de fogo é um olho que tem uma percepção que ninguém mais tem. Quando você começa a ler as Escrituras, a gente estava lendo essa semana, na quarta-feira, o Salmo 92, ele vai dizer que os desígnios do Senhor são profundos. E em muitas passagens fica bem claro que o conhecimento que Deus tem de nós é muito mais profundo do que nós mesmos. Que Ele percebe coisas em nós que nós não percebemos em nós mesmos. Né? O salmista sempre diz, né? Sonda-me, ó Deus, vê se em mim algum caminho mau, né? E me guia. Não é isso que diz lá? Exatamente. Então, a ideia é ver o Senhor. Vê se há em mim. Diz para mim. Porque nós mesmos não conseguimos muitas vezes ver nós mesmos. Perceber quem nós somos, o que realmente pensamos, quais são as nossas verdadeiras intenções. Nós não sabemos. Nós gostamos de mentir para nós mesmos. Gostamos de fingir para nós mesmos. Gostamos de dar um discurso maravilhoso. A gente estava hoje na sala de novos membros, né? O irmão Firmino deu um exemplo lá de uma pessoa que chegou. Irmão, eu estava orando. Né? Sempre chega alguém que... Quando o cara diz assim, eu estava orando, irmão. E muitas vezes ele está querendo dizer assim, eu já estava pensando nisso antes, é isso que eu quero, nem li a Bíblia para saber o que era.
e agora eu estou dizendo que eu estou orando só para dar uma ideia de que Deus está comigo. Só que Deus sabe quais são as verdadeiras intenções. E alguém pode dizer assim, pastor, e nós podemos saber a intenção de uma outra pessoa? Podemos. O provérbio diz que alguém que tem conhecimento sabe mostrar para a pessoa qual é a verdadeira intenção dessa pessoa. E quantas vezes aqui as minhas ovelhas e aquelas que não são minhas ovelhas, conversando comigo, eu cheguei a dizer, na verdade, o que você quer é isso. Você está dizendo isso, mas você quer isso. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas o senhor não pode saber o meu coração. Posso. Posso, pela palavra nós podemos saber muitas coisas. Só que eu não chego aos pés daquele que tem os olhos de fogo. Ele pode ver o que ninguém mais vê. Continuando. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Essa expressão bronze não é fácil de traduzir, meus irmãos. Trata-se de a ideia, a grande discussão entre os estudiosos é que parece tratar-se de uma liga metálica composta de cobre, bronze e latão. E essa parte metálica, ela tinha fins militares. Quando a gente chegar na parte do capítulo 2, no capítulo 3, especificamente no capítulo 2, a última carta que ele escreve para a igreja é a igreja de Tiatira. Cada vez que ele escreve para uma igreja, primeira igreja de Éfeso, né? Aí ele se apresenta de uma forma, eis aquele que, aí ele coloca um pedaço dessa visão de João no capítulo 1. Quando ele se apresenta a Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem os pés de bronze. E em Tiatira, essa liga metálica era utilizada para fins militares. Então, o que parece dizer é que o que João está nos levando a remeter aqui é a ideia de guerra mesmo. De que Deus é poderoso e forte em guerra. Um grande guerreiro. Continuando. Ele vai dizer... Seus pés eram de bronze, já falei, na fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Essa expressão, novamente João faz a mesma coisa. É utilizada para Deus. No Antigo Testamento, ele aplica agora para Jesus Cristo. E que som é esse de muitas águas? Dependendo da cultura que você está envolvido, pode estar pensando numa chuva. Né? Mas, como ele está numa ilha, né? Como ele está escrevendo para a região da Ásia Menor, ou seja, a região mediterrânea, tudo indica que esse som de águas são som de águas oceânicas. Entendeu? Som de água forte. Eu não sei se você já teve essa experiência de poder ver uma onda quebrando com muita força. Ela traz essa ideia de temor para nós, em certo sentido. Lembra que a gente estudou uma vez aqui sobre o mar, nas Escrituras, a gente vai estudar quando chegar no finalzinho do Apocalipse, que o mar na cultura bíblica, e até eu acho na nossa cultura também, ele sempre é cercado assim de mistério e temor. Porque você está, né, sobre uma prancha ou qualquer outro objeto no mar, num barco, você não tem ideia do que está lá embaixo. E você tem muitos limites até chegar lá embaixo. O mar é um lugar misterioso, e aqui é o som de muitas águas, dá essa ideia da força do oceano, mas a ideia é mesmo que traz um certo tipo de temor. E força também. Ele continua. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Todo mundo sabe, ao ler um pouco da Bíblia, não precisa ler muito da Bíblia não. Um pouquinho da Bíblia, você sabe que mão direita é um sinal de autoridade. De força. E ele tem na sua mão 7 estrelas. Não é isso que ele diz aí? Me perdi aqui no versículo 16. Lá na frente ele vai dizer para a gente o que são essas estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Vamos devagarzinho aqui. Primeiro a gente não vou falar muito das estrelas, só da ideia da mão direita, que é a ideia de poder e de autoridade. Mas eu quero falar sobre essa questão aqui da espada de 2 gumes que sai da sua boca. Da sua boca. Essa mesma imagem, capítulo 19, quando João vai descrever a vinda de Jesus. Quando ele vem num cavalo branco, ele vem então com a espada, e a espada que sai da sua boca claramente é uma referência a uma palavra de julgamento. Da boca sai a sua sentença, da espada sai o ato de julgamento. É como, e claramente a figura que João tem aqui de Jesus é de um ser soberano, grandioso e que julga. Isso está bem claro na ideia da espada. A palavra espada que é utilizada aqui não é aquela que é geralmente utilizada, por exemplo, no livro de Efésios, quando fala da armadura do cristão, ou no livro de Hebreus, quando fala lá que a palavra de Deus é mais
afiada, né? Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Não é a mesma palavra. Essa é uma espada grande, que geralmente a cavalaria era que utilizava. Poderia ser muito mais próximo daquilo que nós chamamos de foice hoje. E a ideia dessa espada que sai da boca de Jesus é que da sua boca sai o julgamento. E a espada é o símbolo do ato do julgamento. Na boca tem a sentença, você está culpado. E da língua, da boca dele vai sair, então, o seu ato de julgamento. Portanto, a visão de João em Jesus Cristo aqui é a visão de um ser que julga, soberano, grandioso e juiz. E ele julga bem, porque os seus olhos a tudo vê profundamente. Seus olhos saem como fogo. A face era como o sol, e claramente aí dá uma ideia de glória e majestade, grandeza em todo o seu fulgor, né? Qual foi a reação de João, versículo 17? Quando vi, caí aos pés como morto. Aos pés dele, né? Aos seus pés como morto. É interessante quando você estuda um pouco, por exemplo, o livro de Daniel, que é um livro muito próximo do livro de Apocalipse. Quando Daniel tem visão, ele passa muito mal muitas vezes. Ele tem o impacto da visão é muito grande. Eu diria até que boa parte dessas imagens que João nos apresenta nos remete à imagem de Jesus, mas ao mesmo tempo também João tem uma ideia, penso eu, de trazer um impacto em nós equivalente ao impacto que ele teve. Também. Ele cai aos seus pés como um morto. E essa é a melhor postura de adoração que nós podemos imaginar. Para mim, a melhor postura de adoração é a postura dos muçulmanos. Né? Eles ficam prostrados mesmo, né? Rosto em terra. Longe de mim elogiar o muçulmano, pela religião muçulmana. Estou falando da posição em que eles ficam. Porque tem que fazer essa ressalva, porque senão vão dizer coisas absurdas sobre mim aí. Mas essa postura de prostrar, como ficar de joelhos também, é uma postura de submissão. E deixa bem claro para nós quem nós somos, em que condição nós estamos diante de Deus. Numa posição melhor e mais correta diante de Deus do que uma posição de joelhos, prostrado, caído como morto diante do Senhor. É reconhecer o seu poder, a sua grandeza. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim. E aqui, novamente vem a mão direita de Deus, né? Aparece a mão direita de novo. E sobre ele, em que sentido ele coloca a mão sobre a cabeça? Qual é a ideia aqui? A imposição de mãos, que é o que parece acontecer aqui, traz a ideia de consolo, ao mesmo tempo, e investidura. Porque ele vai repetir o mandamento. Ele começa dizendo, escreve no livro que você está vendo. E ele vai repetir de novo, escreve. Só que antes de dar a segunda ordem, que é a mesma que ele já deu, ele coloca a mão sobre João, como se estivesse dando uma investidura sobre João, dizendo, você pode escrever, você está sob a minha autoridade. E ele continua. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Isso foi dito de quem? De Deus Pai. Alfa e Ômega. Ele aplica agora a Jesus. A frase de Jesus aqui para João faz sentido. Não temas. Você tem uma visão dessa? Né? Como não cair? Como não se prostrar diante do Senhor? Isso é uma frase muito comum nos encontros, por exemplo, de homens de Deus e mulheres de Deus com anjos. Né? Não temas. É isso que Maria escuta do anjo. É isso que muitos escutaram dos anjos. Não tema. Tenha calma. Não vem aqui para... Porque a visão é grandiosa. Ele continua. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte, na minha versão tem e do Hades. Na sua pode ter inferno. Tem inferno aí? Ok. Eu acho melhor a palavra Hades. Por quê? Porque Hades pode significar inferno, mas também pode significar simplesmente o lugar dos mortos. E o lugar dos mortos não é somente o inferno. Então, a ideia é, ele tem a chave, ele tem o poder da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus
tem o poder da vida e da morte. Em certo sentido, Jesus mata pessoas todos os dias. Todos os dias. Porque quem tem a chave e o poder é Ele. É Ele que sabe se você está vivo ou não. É Ele que sabe se você vai ficar vivo ou vai morrer amanhã ou depois de amanhã. Está nele essa autoridade. Quantos suicidas tentaram e não conseguiram? Porque não estava neles esse poder. Eu não estou tirando a responsabilidade do homem. Jamais farei isso. Mas é aquela velha história. Deus é soberano e o homem é responsável. E aqui está deixando bem claro. Se alguém é soberano sobre vida e morte, esse alguém é Jesus. Foi perguntado, acho que foi para o John Piper perguntado se ele tinha problema com as guerras do Antigo Testamento. Ele disse que tem dificuldade, mas ele disse, se você tem problema com as guerras do Antigo Testamento, o que falar das crianças que morrem todos os dias, hoje? O que falar de crianças, há pouco tempo foi aquela criança que ficou dentro, né? Apareceu agora essa semana várias, né? Dentro de automóveis. Deus não estava vendo aquilo? Ele não estava contemplando aquilo? Ele não podia fazer alguém passar perto e olhar e ver para abrir a porta? Ele podia ou não podia? Podia. E aí vem o Salmo 92. Os desígnios do Senhor são profundos demais. Se você chegar para mim e falar, Pastor Romo, como é que pode? Eu vou dizer para você, eu não sei. E essa minha ignorância só exalta ao meu Deus. Eu não vou jamais questionar Deus porque uma criança morreu. Eu não posso fazer isso. Oro para que não seja meu filho. Oro mesmo. Mas eu jamais vou poder questionar a Ele. Porque eu não sei tudo. Eu não sei quais são os desígnios de Deus. Eu sei que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Esse é Jesus. E eu acho que não é esse que as pessoas admiram quando falam dele no Natal, quando falam dele na Semana Santa. Não é esse Jesus aqui. É aquele mestre que andava pela Galileia. Não é esse Jesus aqui. Juiz, olho de fogo. Aquele que vive e estava morto, mas agora vive. Versículo 19, ele dá um mandamento. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Talvez na sua Bíblia tenha assim, as que... Vamos lá. As que são... Peraí, vamos lá, vamos devagar aqui. As que são, as que eram, não? Não tem as que eram, não? As que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Algumas pessoas pegam esse versículo 19, e dizem assim, capítulo 1 é aquele viu. Capítulo 2 e 3 é as coisas que são. Capítulo 4 até o 22, as coisas que hão de vir. Só que tem um problema com isso. Porque no capítulo 2 e 3 tem coisa do futuro. E no capítulo 4 até o 22 tem coisa do presente. Então, o ponto é, o que João vai revelar a nós em sua visão, tem tanto elementos presentes, passados e futuros. É ao longo da nossa leitura que nós vamos começar a encaixar essa questão do tempo, mas ao longo de toda a leitura, chega no capítulo 12, você tem presente. Chega no capítulo 2, você tem futuro. Chega no capítulo 22, você tem futuro. Então essa questão do presente, do passado e do futuro é ao longo da leitura. Não dá para a gente dividir o livro dizendo capítulo 1 é o passado, 2 e 3 o presente, 4 a 22 o futuro. Não dá para fazer isso porque dentro dessa passagem se encontra presente, passado e futuro. Versículo 20. E esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. E dos 7 candelabros. Então Jesus agora vai revelar. O que é um barato do livro de Apocalipse é isso. Você tem um símbolo e muitas vezes você tem logo em seguida a revelação do que esse símbolo significa. Porque parece que você vai lendo o texto, né? Você vai lendo, parece que o leitor, o primeiro leitor de Apocalipse, ele poderia entender a ideia do cabelo branco, ele poderia entender a ideia dos olhos de fogo. Ele tinha referência, mas parece que esse elemento, candelabro, e as estrelas, parece que dava
margem para outras interpretações. E Jesus vai dizer, então, eu vou dizer uma coisa para você que você não saberia de outra forma, a não ser que eu revelasse. É isso que ele chama de mistério. Mistério é quando você fala algo, Deus nos revela algo que de forma alguma você poderia saber por você mesmo. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus anda entre as igrejas, ele está no meio delas, cuidando delas. E segura na sua mão direita, ou seja, sua mão de autoridade, de firmeza, de poder, 7 estrelas, que são 7 anjos. E aí a briga vem agora, porque tudo em Apocalipse gera alguma discussão, né? Quem são os anjos? A maioria que eu tenho percebido entende que os anjos são como se fossem mensageiros, e alguns têm falado como pastores. Por quê? No capítulo 2 e 3, ele vai falar ao anjo da igreja, aí ele escreve. Sinceramente, eu não creio assim. Porque a palavra anjo, ela aparece aqui, eu até coloquei, deixa eu ver quantas vezes eu coloquei aqui. Ó, o nome anjo aparece mais de 60 vezes no livro de Apocalipse. Todas as vezes que a palavra anjo aparece, sempre é um ser espiritual angelical. Nunca é um ser humano. Então, na verdade, que esses anjos são anjos da igreja mesmo. E anjos protetores da igreja. Anjos que cuidam da igreja. Assim como Cristo que anda no meio da sua igreja, ele tem anjos que cuidam dela. E ao mesmo tempo que eles são anjos dela, eles também representam essa igreja. Porque as cartas são enviadas a elas. Vamos aqui para algumas aplicações, meus amados. Eu acho que, bem, deve ter ficado claro para você. Né? João tem uma visão e há uma ordem. Escreva o que você viu. E aí é o quê? Todo o livro. Esse viu aqui é todo o livro. As visões que ele vai tendo, ele vai então registrando ao longo do seu livro. E ele então nos apresenta uma figura maravilhosa de quem Jesus Cristo é. Primeira aplicação. Deixa eu só tirar isso aqui. Na igreja, quando eu digo igreja local, nossa igreja, vamos falar da nossa igreja, que é melhor, né? Falar da igreja dos outros é muito fácil. Na nossa igreja, nós encontramos pecado. Não tenha dúvidas. Você pode encontrar nessa ou em qualquer outra igreja adultério, roubo, maledicência, julgamentos precipitados, imoralidade, falso ensino. A questão não é tanto se tem pecado ou não. A questão é como a igreja lida com o pecado. Tem muita igreja que gosta de alisar e não reconhecer que existe um pecado e tratá-lo como pecado mesmo. Mesmo com todos os problemas e com a presença do pecado, nunca, jamais, meu irmão, compare a igreja com o mundo. Nunca compare a igreja com o mundo. A igreja é um candelabro de Deus. A igreja é luz de Deus no mundo hostil de trevas. Mesmo com muitos pecados, entre nós, nunca compare a igreja com o mundo. Vá para o mundão para você ver. Vá lá. Entre no mundão. Se relacione. Se envolva completamente. E não venha para cá dizer que é a mesma coisa que aqui, não. Aqui tem problemas, tem pecados. Eu sempre gosto de começar por mim. Eu sou um pecador. Eu tenho muitos problemas para serem resolvidos. Entre eu e Deus, entre eu e meus filhos, entre eu e minha esposa. Temos muito a se resolver. Mas não queira comparar jamais a igreja com o mundo. Igreja é candelabro. Igreja é luz. Aqui posso ver vários pecadores, mas ainda redimidos pelo sangue de Cristo. E se alguém disser para você, cara, tu é crente? E alguns chegam para mim, mas pastor, fulano é da sua igreja? Como é que pode fulano ser da sua igreja? Pois é, porque você não sabia quem era ele antes de ser crente. Ele era pior do que aquilo que você acha. E aqui está um monte de gente do mesmo jeito. Imagina o Aldemar sem ser crente, Aldemar. Problema grave para a sociedade. Gravíssimo. O Clênio, né? Ó, grade para você, tá? Muita gente aqui seria problema. E eu estou citando esses dois irmãos maravilhosos da nossa igreja aqui, para dizer o quê? Eles são pecadores, eu sou pecador. Mas não quero comparar eles
com Cristo e eles sem Cristo. Quando você vive com o Senhor, vive na igreja, você tem base para poder dialogar. Você usa a palavra sempre. Irmão, não é assim. Deus não diz isso. Você cala a boca de muita gente abrindo a palavra de Deus. No mundo, não é assim. Nunca compare a igreja com o mundo. A igreja é o candelabro de Deus. Imagina essa igreja, todo mundo sem Cristo aqui. As cadeias lotadas, né? Tráfico de drogas aumentando. Segunda aplicação. 2000 anos de história da igreja, quase 2000 anos, e cá estamos nós falando de Cristo. A igreja foi desacreditada, perseguida, ultrajada, e ainda hoje é ridicularizada. Tu é daquela igreja? Tu é da igreja? Tu vai para a igreja? Parece que está indo para matar alguém. Mas nunca a igreja foi destruída. Sabe por quê? Porque Jesus anda entre os candeeiros. A igreja tem sido perseguida e ultrajada ao longo de toda a sua história. Hoje temos irmãos debaixo da terra, adorando ao Senhor debaixo da terra lá na China. Você não assiste isso no Jornal Nacional, não. Ninguém vai passar essas coisas, não. Eles adoram. Existem seminários debaixo da terra. Irmãos nossos, no primeiro século, adoravam o Senhor debaixo da terra, nas catacumbas de Roma. Até hoje existem, estão testemunhas lá. Perseguição sobre Nero, Domiciano, sobre Hitler, sobre várias pessoas, vários líderes. Fidel Castro também, pode dizer, né? Vários líderes combatendo o cristianismo. E cá estamos nós, adorando e falando de Jesus. Por quê? Somos legais? Temos poder? Não. Jesus anda entre os candeeiros. Ele está no meio da sua igreja. Por isso que nós ainda existimos hoje, como igreja. Outra aplicação. Deus tem a igreja em alta conta. Devemos ter a igreja em alta conta. Desconfie de quem fala mal da igreja. Desconfie de pessoas que falam mal da igreja. Quando eu falo da igreja de Jesus. E começam a questionar a igreja e dizer que podem ter uma vida sem igreja. Jesus deu a sua vida pela igreja. Ele anda entre elas. Ele tem em sua mão as estrelas que são os anjos que guardam a igreja também. Ele tem a igreja em alta conta. Então devemos ser igreja em alta conta também. Cuidado se você tece críticas à igreja. Observe o que você tem criticado na igreja. Qual a sua crítica à igreja? Tem hipócritas na igreja? Talvez, muito provavelmente tem hipócritas na igreja. E você é o quê? Na igreja tem pessoas que na igreja são um e fora da igreja são outros. São hipócritas, pastor. E? Então você vai sair da igreja, você que é tão bom. Vai abandonar os hipócritas? Ajude-nos! Se você quer sair da igreja, eu digo para você, me ajude. Já que você é tão bom. Você é tão maravilhoso. Ajude-nos, ajude a nós, ajude o pastor hipócrita, ao diácono hipócrita. Já que você é tão bom. Deus tem a igreja em alta conta, devemos também ter a igreja em alta conta. Desconfie de todos aqueles que falam mal da igreja de Jesus. Quarta aplicação. Ou o Apocalipse é a palavra de Deus, ou é uma invenção muito louca. Não é não? Estava lendo Apocalipse e me vê esse insight assim. João vê um homem com cara de sol, cabelo branco, né? E que na mão dele ele tem estrelas e o pé dele é de bronze. Ou isso é uma visão mesmo, ou isso é uma loucura. Por que eu estou fazendo essa aplicação? Porque tem muita gente que gosta de pegar assim, ficar no meio do caminho. Aquilo que eu disse na primeira pregação em Apocalipse.
Eu gosto da Bíblia, eu leio de vez em quando. Não. Ou você toma ela toda e diz, é a palavra de Deus, ou então você tem que rejeitar esse livro. É como Jesus. Ou você tem ele como Deus soberano, ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Porque o que ele declarou, ou é verdade ou é mentira, querido. E ele declarou que era Deus. Ele disse, eu sou. Ou ele é Deus mesmo, ou ele era louco. Você não pode dizer que Jesus Cristo é sábio. Se você diz que ele é sábio, você tem que automaticamente entender que ele é também Deus. E se você diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ou pelo menos parece a palavra de Deus, ou ela está mentindo para você. Para com essa história de querer ficar no meio do caminho, sabe? Não ser nem uma coisa nem outra. Não tem como. Na sinceridade, é assim que tem que ser. Quinta aplicação. Jesus é juiz. Da sua boca sai uma espada e ele vem julgar. Essa é uma imagem que tem sido perdida de Deus e de Jesus. Jesus sempre é o que ama as criancinhas. Às vezes eu vejo alguns caras falando de Jesus que eu digo, esse cara não lê a Bíblia. Ou então ele lê, pior, vou retomar aqui. Eles leram a Bíblia. Só que eles não concordam com a Bíblia. E eles refazem então o que a Bíblia diz. Não tem como ler a Bíblia e não entender essa questão de Jesus como juiz. Essa imagem que tem sido perdida tem que ser resgatada em nós. Faz parte, inclusive, do Evangelho. Quando Pedro vai pregar no livro de Atos para Cornélio, ele fala disso. Um dia nós iremos prestar conta diante de Deus. Há um juiz. E você sabe que há esse juiz. Porque a sua consciência declara isso para você. Você sabe disso. Você sabe que, mesmo que ninguém saiba que você fez uma coisa errada, como o livro lá, Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? O cara mata uma mulher, ninguém sabe que ele, até a metade do livro, ninguém sabe que ele matou a mulher, mas ele vê um carro da polícia e ele começa a ficar sofrendo com isso. Qual é a ideia? Existe uma lei dentro dele, porque mostra para ele que existe um legislador e um juiz. Seu filhinho de 3 anos, de 2 anos, quando você proíbe ele pegar uma coisa, ele antes de pegar aquilo proibido, ele dá uma olhadinha para trás, ainda não, dá uma conferidinha, para ver se você está lá ou não. Aquilo claramente é um anúncio de que existe um legislador e um juiz. Juiz não leva em consideração o que você fez de bom, mas o que você fez de errado. Então pegue toda a sua lista de bondade e coloca de lado aí, porque o juiz não quer saber disso. O juiz quer saber o que você fez de errado. E eu não preciso conhecer você. Eu não preciso ter vivido com você para saber que você fez muitas coisas de errado. Hoje. E isso não pode passar desapercebido de Deus. E não vai. Seus olhos são de fogo. Mas não esquece. O mesmo Jesus que tem olhos de fogo e da sua boca sai uma espada, no capítulo 5 é um cordeiro que derramou seu sangue por nós. E será louvado por ter dado a vida por nós. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Para mim, é como o cristianismo faz tanto sentido. Ao mesmo tempo em que Deus é justo, Ele é amoroso, e Ele resolve a justiça nos dando Jesus Cristo. Ele se mantém bom e justo ao mesmo tempo. Jesus não é brasileiro que diz assim, deixa para lá. Ele não diz isso com o nosso pecado, deixa para lá, está tudo resolvido aqui, ó. Ele tem que pagar, e Ele pagou o preço. Portanto, ou você tem Cristo como um juiz, nesse sentido de te condenar, ou como aquele que vai te salvar. Segunda consideração sobre Deus ser juiz, Jesus ser juiz. Essa informação é importante para as igrejas também. As igrejas precisam saber, Jesus é juiz. Ele está observando a nós. Devemos ter temor do Senhor para agir e fazer nossas escolhas bem, digamos assim, pautadas na palavra, porque nós temos alguém aqui para prestar contas como igreja. E por último, para terminar,
essa meditação de hoje. Jesus, como diz a última parte, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Você sabe que quando você tem uma arma na mão, no Brasil, né, em outros países nem tanto, mas no Brasil, você tem uma arma na mão, você acha que você se sente poderoso. Eu me lembro quando eu fiz o curso de tiro, né, o cara pega assim a pistola assim, né? E a arma te dá essa ideia de poder, por quê? Porque ali tem poder sobre morte. Mas é uma ilusão você achar que aquilo é poder sobre a vida e a morte. Não é. Quem tem um poder real e final sobre a vida e a morte, não somos nós. Quantas balas foram desviadas por uma bique? Não é? Quantas moedas salvaram pessoas de balas? Quantos acidentes que você diz, cadê o pedaço da pessoa? Diz, não, ela está inteira aqui. Isso mostra que Deus é quem tem a palavra final sobre a vida e a morte. Isso deveria gerar em nós, digamos, vou voltar um pouquinho aqui. Alguém que coloca um revólver na sua cabeça, você não pode temer essa pessoa mais do que temer a Deus. Você não pode temer um homem que está com um revólver na sua cabeça mais do que você teme a Deus. Eu não estou dizendo que você não vai temer o cara que está com um revólver na sua cabeça. Estou dizendo que você não pode comparar o seu temor a esse homem com o temor a Deus, porque Deus é que tem a palavra final. É Ele que tem o poder sobre a vida e a morte. É Ele que tira a vida das pessoas. Porque a vida das pessoas é dele, não é das pessoas. A nossa vida não é nossa. Isso acaba com a gente. Mas isso é bom para a gente. A gente vai saber quem nós somos. A sua vida não é sua. Pare com essa história besta de dizer a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você não faz. Você é um iludido com isso. E outra, a vida não é sua. Não é mesmo. Aquilo que eu gosto de falar 1000 vezes aqui na igreja. Você não escolheu nascer, você não escolheu o seu nome, nem o pai, nem a mãe. Por quê? A vida não foi uma escolha sua. Assim como a morte também não depende de nós. Na mão de Jesus há o poder da vida e a morte. Não é do Barack Obama que tem o poder da vida e a morte. Não é Fidel Castro que tem o poder da vida e a morte. Não é nenhum tirano que tem a vida e a morte. Não é alguém que tem uma pistola e uma 12 na sua mão que tem o poder sobre a vida e a morte. Quem tem o poder sobre a vida e a morte é Deus. E isso deveria gerar em você temor. Porque Ele te dá vida. Ele pode te dar vida em Jesus. Que você possa entregar sua vida completamente a Cristo. Voltar-se para Ele, experimentar aquele que te dá a verdadeira vida. Porque enquanto você não tem Cristo, você não vive, você existe, você respira, o seu coração bate, sua pressão arterial está lá funcionando, mas isso não é vida. Vida sempre é vida com o Senhor, vida com Deus. E é isso. Que possamos meditar essas verdades maravilhosas do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, sem o Senhor estaríamos mortos. Em todos os sentidos. Tanto mortos espiritualmente, quanto mortos eternamente. Mas o Senhor nos deu vida em Jesus, é o que a Tua palavra nos revela. Em Jesus temos vida ao ponto de não temermos a morte. Seja ela física, qualquer uma, não tememos a morte física, porque a espiritual já não é real em nós. E nunca contemplaremos a morte eterna. Porque Cristo sofreu por nós essa morte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Obrigado, Espírito, por ter revelado isso em nosso coração. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ajuda-nos. Que seja com essa igreja, com cada pessoa aqui presente, que saiamos aqui essa noite cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, Teus ensinamentos. Mas peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja movendo nossos corações a tomarmos decisões, não somente ficarmos admirados com a verdade de quem o Senhor é,
mas que isso tenha uma resposta prática a cada momento da nossa vida. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.